Olá, pessoal, voltando para o Varejo Summit e agora um painel para a gente falar sobre marketplace, loja própria e aplicativo. Qual o canal que faz mais sentido e que vale a pena a sua marca investir para continuar o teu crescimento aí do negócio? Hoje eu estou com três pessoas super importantes nesse ecossistema. Então, primeiro, super obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente. Estou com a Juliana Borges, da Centauro, Rodrigo, né, da Dafit, e Felipe Pavone, founder da Lip. Primeiro, pessoal, obrigado novamente. Contem um pouquinho do cenário das marcas de vocês hoje, e aí a gente vai entrar para entender, né, como que esses canais funcionam hoje nas maiores marcas e como, né, orquestrar isso para gerar mais faturamento dentro do varejo. Ju, obrigado. Olá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade maravilhosa estar aqui e participar desse evento com vocês. A Centauro hoje ela faz parte do Grupo SBF. O Grupo SBF ele é um ecossistema do esporte que não só é dono da Centauro, mas é dona da Fisia, que é distribuidora da Nike no Brasil. E a gente tem outras marcas também que complementam esse portfólio do ecossistema do esporte, como a FitDance, NWB, parte de conteúdo ali que faz com que o ecossistema fique mais completo e integrado, tá? Hoje, a Centauro vem num crescimento forte, o digital é um dos principais vetores desse crescimento e espero conseguir contribuir com vocês um pouquinho de como isso Boa. está acontecendo. Não, com certeza vai ser muito bom conhecer um pouquinho mais de Centauro e como que vocês têm usado loja própria, site, app para engajar mais esse consumidor, né, no esporte aí. Pavone, me conta um pouquinho, né, você saiu, né, de grandes marcas e hoje criou uma consultoria que atende grandes e-commerce marcas nessa transformação digital e melhorando essas operações. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com a Ju, com o Rodrigo. Fui executivo 25 anos de varejo, passei por várias companhias que estavam exatamente nesse processo de transformação digital, né, fazendo startup de e-commerce em Grupo Boticário, CIA, mais recentemente tive o prazer de trabalhar com a Ju ali em Centauro. Nos últimos 2 anos, a gente montou uma empresa, eu e meu sócio, também com um track record de vários projetos de varejo digital, montamos uma empresa para ajudar a aceleração de outros projetos digitais. Então, a gente tem como clientes hoje no portfólio a própria Americanas, o Group in Brands, a Shoulder, onde a gente olha para como está esse ecossistema digital desse cliente e ajuda ele a acelerar, né, tirando mais resultado e performance. Bacana. Rodrigo, me dá um contexto aí de Dafit e vamos começar em breve o nosso painel aqui, então. Muito bom. Gustavo, primeiramente, obrigado pelo convite. Ju, Pavone, é muito legal estar aqui falando no Varejo Summit. Eu sou o Rodrigo, me apresentando, sou diretor de Marketplace da Dafit. A Dafit é um e-commerce de moda, a Dafit tem operação no Brasil e na Colômbia. A gente faz parte de um grupo chamado GFG, que é o Global Fashion Group, que tem outras operações de e-commerce de moda no sudoeste da Ásia, que é a Zalora, e na Oceania, Austrália, que é a The Iconic, tá? A Dafit teve um excelente primeiro semestre de crescimentos de venda, né, ano contra ano, e basicamente a gente teve o Marketplace como um motor desse crescimento no primeiro semestre, e vai ser muito bacana trazer aqui nesse evento e nessa nossa conversa como que o Marketplace pode ajudar marcas, né, a adquirir novos usuários, a melhorar a conversão, aumentar faturamento. Então vai ser muito bom a gente ter uma conversa aqui sobre isso. Boa. E para começar, Ju, eu acho que vocês em Centauro têm um ecossistema bastante robusto hoje para atender os clientes de vocês. Queria que você contasse um pouquinho como que vocês olham cada um desses canais, principalmente nesse objetivo de aquisição de novos usuários, né? Vocês têm operação física, vocês têm aplicativo, vocês têm o e-commerce. Como utilizar, né, cada um desses canais para trazer mais fluxo, mais venda para o negócio de vocês? Tá, cada canal ele tem um propósito específico e muito claro dentro da nossa jornada, tá? É claro que o cliente que escolhe o canal de preferência dele, como que ele vai entrar, mas a gente vê o nosso aplicativo como o principal canal de fidelização desse cliente. O nosso web, desk e mobile, ali, eles são uma porta de entrada do canal do e-commerce, mas assim que a gente tem o engajamento maior, a gente tenta levar ele para o app, que é onde ele pode ter uma experiência melhor e mais qualificada. A loja física, ela entra como
complemento dessa experiência, onde o cliente pode ter mais acesso ao produto, experimentar, ter uma experiência de atendimento mais personalizada ali também. E, e ele entra também com uma integração da jornada, não só da compra, mas também de pós-vendas desse cliente, porque ele pode ter toda a experiência de troca, de como que ele consegue ter uma experiência mais fluida entre canais dentro, integrando com a loja. Isso é super importante, né? Saber a função de cada canal, né? E olhar o cliente como único, né? E conseguir fazer com que ele transite entre esses canais é bastante importante, né? No caso da Fit, né? Muitas pessoas que estão ouvindo a gente devem pensar, poxa, será que eu tenho potencial para botar minha marca lá na Dafit? Será que faz sentido eu usar a Dafit como canal de aquisição para expor a minha marca? Qual que é a sua visão hoje para um varejista, para uma pessoa que lidera um e-commerce, né, utilizar a Dafit como canal de aquisição? Acredito que marketplace, não só a Dafit, mas marketplace em geral, realmente é um excelente canal para marcas adquirirem novos clientes, aumentarem o faturamento da sua operação, né? Geralmente, o ideal é que você, pelo menos, escolha um marketplace que tenha fit com a categoria ou com o posicionamento da sua marca. A gente vê muitas operações de e-commerce que plugam em diversos marketplaces, sem ter uma análise mais correta de se tem fit com aquela categoria ou não. E às vezes se perdem na gestão de diversos marketplaces, adicionando custo, não trazendo rentabilidade. Então, acredito que se você tiver uma análise focada na sua categoria, buscar um marketplace de nicho que opera na tua categoria, é algo realmente muito positivo para uma marca, para adquirir novos clientes, se posicionar e melhorar o faturamento. Então, por exemplo, na Dafit, a gente é um e-commerce de moda e a gente tem um marketplace de moda. Então, para quem tem uma operação de moda e quer tornar a sua marca mais conhecida, é muito importante estar no marketplace da Dafit, porque você vai ter sua marca associada e do lado de grandes marcas, como Nike, Lacoste, Tommy Hilfiger, que são marcas que a gente tem no nosso e-commerce, e que uma marca de moda começando ou uma marca de moda média, estar no marketplace da Dafit vai trazer mais brand awareness, vai relacionar essa marca com grandes players, né, do mercado de moda. E com foco nesse marketplace de nicho, você consegue sim ter uma primeira compra através da Dafit e através dessa experiência que você tem da sua marca com o cliente do marketplace da Dafit, provavelmente algum dia o cliente vai acabar buscando o seu site próprio, o seu Instagram e vai querer também conhecer a sua marca mais a fundo. Então eu super indico, desde que com bastante análise, né, para trabalhar, como eu falei no começo, num marketplace que tem a ver com o seu negócio, eu acredito que é uma ferramenta bem potente para essas marcas. A gente teve uma conversa aqui também com a liderança de Privalha, né? Eu acho que também é um marketplace que vale muito a pena as marcas conhecerem, cada um com seu propósito. Eu acho que esse ponto que você trouxe, né, de entender as opções do mercado, né, entender qual o papel de cada marketplace é relevante, né? Então, no caso de Privalha, poxa, né, muita marca de moda tem o desafio de trabalhar esses produtos que muitas vezes sobraram ou produtos que não tiveram alto giro e que precisa ser escoado de alguma forma sem impactar o branding, né? Então, Privalha, ela entra nesse momento para ajudar, né? No caso de Dafit, vocês já trabalham normalmente os produtos com bastante profundidade, produtos de lançamento, né? Então, as marcas têm que entender realmente, né, qual que é o sentido daquele marketplace e se tem fit realmente com a marca, né? No caso de Dafit, olhando no sentido mais como plataforma, né, o que você tem olhado para trazer mais fluxo para o site da Dafit, né? Porque essa é a grande proposta de valor de um marketplace para as marcas, né? Conseguir expor a marca para milhões de pessoas que entram lá no site da Dafit. Como que vocês têm trabalhado hoje IA, anúncio, hiperpersonalização para conseguir fazer com que as pessoas usem e comprem mais na Dafit? Boa. A Dafit como um marketplace, uma plataforma de marketplace vamos dizer, onde parceiros plugam seus produtos e vendem através da plataforma da Dafit, focada em moda, a gente tem um grande diferencial por trabalhar no nicho de moda. Então, hoje a gente
tem uma competição grande com as grandes plataformas, as plataformas generalistas, que também vendem moda, mas elas não conseguem prover uma experiência de navegação, uma experiência de marca, uma confiança nos produtos expostos, como a Dafit consegue fazer sendo uma plataforma focada em moda. Então, o marketplace, por ter um catálogo infinito, tem sido um vetor para a gente trazer tráfego. Então, a gente tem aumentado muito o nosso catálogo dentro da plataforma. Isso tem nos ajudado para que novos usuários busquem a Dafit por ter um sortimento mais completo. A gente tem tomado muito cuidado na curadoria desse sortimento, porque a gente também não quer trazer qualquer tipo de produto ou parceiros que não têm um bom nível de serviço de logística para os nossos clientes. Então, essa curadoria traz um pouco mais de confiança, então a gente está aumentando o sortimento com uma curadoria e confiança, um pouco mais diferente dos grandes players que às vezes trazem um sortimento enorme, mas com pouca curadoria, né? A gente tem alguns serviços que a gente tem trabalhado no marketplace junto aos nossos parceiros. Então, desde junho do ano passado, a gente lançou o Fulfillment. O Fulfillment, basicamente, é um serviço logístico da Fit, onde o seller pode colocar o estoque no nosso CD, ele cuida da marca, da precificação, da descrição do produto, e a gente cuida de toda a parte mais difícil do e-commerce, né, que é fazer a entrega para o cliente final. Então, esse é um serviço que tem ajudado bastante a gente a competir no mercado, tem beneficiado a Dafit, que consegue ter mais marcas, mais sortimento com bom nível de serviço, e tem beneficiado as marcas que nos procuram, que podem focar no desenvolvimento de produto, na precificação, na descrição, nas fotos, e não tem que se preocupar tanto com a parte de logística. Na visão de conversão, recentemente a gente lançou uma nova versão da nossa home, utilizando inteligência artificial para criar personalização na navegação. Então, hoje, um cliente, à medida que ele vai navegando na Dafit, a gente vai gravando a marca que ele mais gosta, a categoria que ele mais busca, a faixa de preço que ele trabalha, até o tamanho que ele costuma comprar. E à medida que quanto mais ele navega na Dafit, mais a gente vai recomendando uma home para esse cliente, de acordo com as suas preferências. Então, isso tem ajudado bastante a gente a aumentar a conversão no app também. Ontem mesmo eu li um estudo bem interessante falando um pouco sobre esse tema de conversão, comparando, né, os principais sites do Brasil, quantas páginas, na média, o usuário navega para conseguir fazer uma compra, né? Concluir uma compra. E aí a gente pega o Mercado Livre, que tem um super sortimento, mas as pessoas levam na média de 6 a 8 páginas para conseguir concluir uma compra, e uma Temu, que a média é 2.2, né? E aqui mostra essa grande diferença da proposta de valor hoje também dos marketplaces, né? Onde, né, Mercado Livre, por exemplo, está entregando muito sortimento, muitas categorias, muitos produtos, mas que não necessariamente está entregando a melhor experiência de facilidade. Sim. E o Matemu, por outro lado, trazendo a IA para, cara, compre pelo app, cada app é personalizado pessoa a pessoa, para ao invés de ter que fazer 8, né, páginas visitadas, eles encurtaram para 2. Eu acho esse ponto que vocês estão trabalhando. Ontem mesmo me chamou muita atenção a forma como o IA está sendo usado hoje para realmente chegar num nível de não é só sobre botar, né, milhões de produtos dentro de um e-commerce como se fosse um catálogo virtual, e sim como que eu facilito o tempo dessas pessoas que ninguém gosta no final do dia, né? Pô, eu entro lá na Dafit para comprar, né, uma camiseta polo, eu tenho que ficar 15 minutos para selecionar a ideal, né? A Dafit, no final do dia, deveria, né, e eu acho que é o que vocês estão fazendo, entender o que faz sentido para mim, como consumidor, dado o meu histórico, a minha navegação, entregar uma experiência. Então, achei interessante essa visão de vocês de uso de IA. Muito bom. Pavone, no caso, hoje, que você está ajudando essas marcas a estruturarem os seus canais de aquisição, né? Pensar nesse mix entre marketplace, app, digital, loja física é super importante e depende muito da maturidade do negócio, né? Quem quer ter tudo ao mesmo tempo, normalmente não tem nada, né? Como que você tem ajudado as marcas a priorizar esses projetos, né? E o que é sucesso, né, para essas marcas quando elas começam, putz, botei um app, será que faz sentido botar app ou não? Putz, será que falta ligar o marketplace, né? Quais os momentos que essas marcas deveriam olhar
para entender qual canal ativar. Perfeito. E até pegando um pouco do gancho do que a Ju falou e do que o Rodrigo falou, a gente primeiro dá um passo atrás, né, no cliente, exatamente para qual que é a estratégia, qual que é o seu objetivo com cada um dos canais, e qual que é o cliente que você vai buscar com essa estratégia dentro de cada um dos canais. Então, não faz sentido simplesmente sair ativando todos os canais. Na verdade, você não vai tracionar em nenhum deles, conseguir dar foco e trazer resultado. Então, a gente cria um roadmap para entender um pouco quem é esse player, quem é esse cliente e o que faz sentido dentro da jornada dele, pegando muito esse gancho da maturidade que ele já tem. Se ele já tem o canal próprio dele já está escalado, está bem estruturado, legal, qual que é o próximo passo? Vamos entrar nos marketplaces, vamos desenvolver um aplicativo. Mas não só entrar por entrar ou fazer o aplicativo, porque, legal, todo mundo precisa ter um aplicativo, né? Muitas vezes a gente ouve, as marcas têm um aplicativo, então também quero ter. Mas qual que é o papel do aplicativo dentro da jornada? Eu acho que a Ju falou muito bem isso. O aplicativo é onde você vai trazer um cliente mais fidelizado, né? E tem muito desse olhar que o Rodrigo trouxe, que é ali eu consigo hiperpersonalizar a jornada do meu consumidor, porque ele normalmente está logado, normalmente ele vai dar pistas do que ele está buscando ali dentro, você consegue gravar e consegue trazer mais informação e melhorar a experiência e a jornada de compra dele. Então, a gente olha muito qual que é o papel estratégico de cada um dos canais versus a maturidade, e aí cria uma priorização, monta um roadmap exatamente para não sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque a gente sabe que não vai funcionar e não vai tracionar. E aí você começa a dar o step back, né? Começa a tirar os canais até conseguir regularizar o primeiro. Então, é muito esse olhar que a gente coloca ali nos nossos projetos, né? Isso faz bastante diferença, né? Porque essa ansiedade, principalmente eu vejo hoje no tema de IA, né? Tipo, todo mundo quer botar IA, mas não faz nem a coleta da informação de dado cadastral do cliente no varejo físico, né? Então, a gente vive mundos dessas tendências que elas nascem e aí, né, o CEO ou o founder da companhia quer ter aquele tema trabalhado na empresa, né? Por outro lado, eu vejo que, cara, tem iniciativas que também o varejo não pode demorar muito para entrar, né? Então, hoje eu tenho olhado com muito bons olhos esse tema de app, né? Então, você vê Grupo Arezo, 30% do digital vem de aplicativos, né? Então, isso também nos dá sinais de que, cara, na prioridade das coisas, né? Não necessariamente eu sou um heavy user de app, mas eu deveria entender que, cara, se um varejista do tamanho como Arezo, né? 30% do digital está passando por app, algo eu deveria aprofundar para eu conseguir entender se é o momento ou não, né? Então, eu vejo também muito na conversa com o varejista, muitas vezes a própria experiência guiando o que ele acha que deveria ser o ideal e não, cara, né? Já temos aqui vários indícios que app é importante e que a gente precisa provavelmente apostar um pouco mais nesse canal, montar um time, estruturar um projeto para isso, né? Ju, eu acho que esse tópico que o Rodrigo trouxe um pouquinho de aumento de conversão, ele é bastante importante, né? Vocês têm esse mix de vários canais, né? E o Pavone mesmo trouxe, né? Nesse sentido de, cara, não adianta eu ter esses canais, vocês já têm clareza do objetivo, mas como performar mais esses canais, né? Como melhorar a conversão. Hoje, na parte de digital, deve ter um monte de projeto lá que você está colocando. O que você tem visto, né, como boas práticas e projetos importantes para aumento de conversão de Centauro? Tá, aqui tem uma parte que o cliente mais fidelizado, ele é um cliente que converte mais também, tá? Então, quando você fala da base que a gente leva para o app, hoje 60% do nosso share de vendas online, ela vem do app. Então, o app, para a gente, ele é super relevante. E como é um cliente mais fidelizado, também é um canal que a gente tem conversão melhor. Por que ele tem conversão melhor? Porque ele tem uma experiência melhor, ele tem até ativações, promoções são específicas para aquele usuário, porque é o usuário que a gente conhece mais, como o Pavone falou, o Rodrigo trouxe também ali de como que a gente tagueia e conhece melhor esse cliente. Mas, para além do e-commerce, a gente tenta fidelizar esse cliente que a gente entende que é o cliente que vem com maior conversão, através da jornada como um todo. Mas não só a jornada de compra desse consumidor, mas a jornada ali do pós também. Então, como é que, depois que ele comprou, se ele tem um problema, se ele quer ativar, como é que ele consegue resolver de uma forma mais rápida, mais fluida, no canal que ele prefere? Hoje, a gente já vê que 70% das nossas devoluções do e-commerce, elas ocorrem em loja física. Nossa. Então, o cliente, ele gosta desse canal, ele usa esse canal e, por ser uma jornada mais fluida, ele acaba voltando, porque ele teve a experiência completa.
Nossa, eu imagino o quanto de cross-sell que dá para capturar nessa troca se o vendedor souber, né, dar informação do que foi comprado, o que não deu certo, ele perguntar, e aí já tá lá na loja, né? O cara comprou um tênis que não deu a numeração, mas aí ele pode mostrar um monte de coisa, né? Como que vocês também têm ajudado os vendedores de vocês de loja também nesse papel de usar o digital, né, como uma das grandes ferramentas para melhorar a conversão? Aqui tem um desafio bem grande da gente entender que somos uma empresa só e os canais eles precisam se integrar. Então, existe um desafio cultural da gente não tratar cada canal separadamente. Então, como é que a gente alinha incentivos? Como é que a gente mostra para esse cliente, para o nosso vendedor, que o cliente é um só e que ele precisa ser atendido independente do canal? Quando a gente vê que a gente tem um cross-sell também, fica mais fácil de mostrar para a loja que existe esse valor, tá? Mas existe uma parte cultural aqui grande que, do jeito que as empresas foram construídas, do jeito que elas nasceram, existe uma concorrência entre esses canais que a gente precisa mitigar e precisa culturalmente diminuir mesmo, né? Eh, mas conforme a gente vê o valor, conforme a gente vê a recorrência aumentando desse cliente, acho que isso começa a ficar mais claro também. Essa conversa ela é bem interessante, porque eu converso com muita franqueadora, né? E mais difícil que convencer um vendedor é convencer um franqueado que o digital não é concorrente e que precisa a franqueadora ter uma política para realmente, no final, pensar que o cliente é único e que o franqueado é um canal muito importante e que principalmente esses incentivos, né, estejam alinhados, porque senão o franqueado também joga contra, né? Então, eu acho que esse tema de olhar primeiro, o cliente é único, e depois, cara, será que os incentivos de comissão do meu franqueado e do meu vendedor realmente pensam no cliente como único ou se eu tô ali, né? A comissão do presencial é o dobro da do físico. O físico a gente não tem nenhuma vantagem para o vendedor estimular, então ele não consegue realmente ativamente usar o social selling, né? Ter um Instagram, ter um TikTok, ele não conseguir interagir com isso é uma dificuldade, né? Rodrigo, no lado de Dafit, né? O que além da hiperpersonalização com IA, né? Você está olhando para um aumento de conversão e o que você tem visto também nas marcas que querem estar presente no portfólio de Dafit, né? O que faz sentido para ela realmente melhorar a performance? É quantidade de produtos ou são produtos específicos? Como que você também orienta as marcas para entrar bem feito lá dentro da Dafit? Acho que o tema de conversão ele tem tanta alavanca que às vezes a gente acaba se perdendo quando a gente vai operar a conversão de um e-commerce, né? Eu vou tentar dividir aqui em 3 grandes blocos, né? E eu acho que o primeiro grande bloco é o Back to Basics, né? Então, primeira coisa que eu acho que um e-commerce precisa avaliar é o seu preço, né? Se o preço do seu produto está alinhado ao mercado, está com preço, uma faixa de preço competitiva, esse geralmente é um grande driver de conversão. O segundo é a parte da proposta de valor de logística, né? Então, como é que está seu prazo frente aos seus concorrentes? Como é que está o prazo de entrega? Como é que está o seu custo, né, de frete? Então, quanto que o teu cliente precisa pagar para receber esse seu pedido? E, por último, quais são as suas campanhas de frete grátis, né? Qual que é o benefício? Como você estimula o seu cliente a colocar mais produtos no carrinho para que esse cliente possa ganhar um frete grátis e comprar mais no seu e-commerce. Então, acho que esse é um pacote mais básico, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente acaba olhando outras coisas e esquece essa condição comercial, vamos dizer assim, né? Tem a parte do sortimento, que eu acho que quanto maior o seu sortimento, com qualidade, curadoria, isso te torna o seu e-commerce mais atrativo frente ao seu concorrente. Depois tem um pacote, acredito, de estratégias embarcadas com tecnologia, vamos dizer assim, que vem a parte da hiperpersonalização, que a gente já falou. Acho que tem uma questão de CRM com inteligência por trás, né? Vendo a jornada, né, Ju, como você falou, como que é a jornada desse cliente, e você tem inteligência no seu CRM para entender essa jornada e, às vezes, tentar trazer um benefício para um cliente que você percebeu que é um cliente perdido e, de repente, vale a pena você trazer um desconto adicional para que esse cara fique no seu app ou para que ele compre pela primeira vez no seu app. Então, essas são
acho que um outro bloco de grande alavanca, né? Usar a tecnologia e inteligência para entender a jornada e oferecer benefícios aí no meio dessa jornada para que a compra aconteça. E, por último, tem um dado muito interessante, principalmente no e-commerce de moda, que é a tendência de moda. Eu acho que eu nunca vi uma alavanca de conversão maior do que você ter um produto que é tendência de moda na hora certa no seu app. Eu já fiz muitas análises de conversão através de preço, frete, prazo, que melhoravam a conversão. Muitas análises de hiperpersonalização, CRM, jornada. Mas você ter o produto certo, que está na tendência, que todo mundo está buscando no seu site na hora certa, é uma alavanca de conversão enorme. A gente viu recentemente, durante o inverno, tinha uma tendência de marrom, que era uma cor que estava muito em voga, né, nesse inverno. Os produtos tinham 10%, 12% de conversão, assim, era uma conversão muito fora, né, da média, né, da conversão dos outros produtos. Então, estar ligado com as tendências e ter os produtos que realmente as pessoas estão buscando naquele momento, eu acho que é uma das grandes alavancas de conversão de um e-commerce. Isso eu gostei muito desse último tópico. O TikTok tem feito um trabalho muito bom de ajudar o varejista a saber as tendências que estão acontecendo em tempo real, né? Hoje, no TikTok, para quem usa o TikTok Shop, né, ele mostra os produtos que estão sendo mais comprados, então ele dá essa transparência e também o que está sendo buscado, né? A Dafit consegue já passar também para o varejista algum output do tipo, cara, isso aqui está tendo muita busca no site, ou essas categorias estão performando melhor que outras, para também o varejista conseguir se mover um pouco mais rápido e, né, pegar ali uma tendência começando. Então, putz, né, a gente sabe o tema lá do Carmed, por exemplo, eu lembrei aqui. Poxa, se a gente sabe, né, que a categoria de hidratante labial, né, começou uma tendência de subida, né, será que daria, né, para alguma marca se adaptar a isso e talvez surfar um pouco dessa onda, né? A gente trabalha muito forte nessa previsão de tendências, né? A gente tem 2 grandes processos dentro da empresa para poder antecipar as tendências para os nossos parceiros e marcas que vendem na Dafit. O primeiro é o nosso Fashion Team, que a gente tem um time que viaja para a Europa, para os Estados Unidos, geralmente 1 a 2 vezes por ano, para tentar entender o que está acontecendo fora do país em termos de moda e o que daqui 6 meses vai acontecer no Brasil. Quando esse time volta para o Brasil, ele monta todo um material que a gente chama um guide de moda, um guide de tendências. A gente costuma dividir esse guide com todos os sellers que operam na Dafit, com todas as marcas que operam na Dafit, para que eles tenham acesso a um material de tendências vindo dos principais polos de moda, né, do mundo. Acho que essa é uma dos processos que a gente, como uma plataforma focada em moda, tem uma vantagem competitiva frente às outras plataformas, essa divisão do conhecimento, né, e proximidade com os nossos parceiros. E depois a gente tem todos os dados, né, da plataforma e tudo que a gente vê de navegação e de busca do que está acontecendo na hora, e que o nosso time de Key Account, que são os gerentes que atendem os nossos parceiros do Marketplace, eles têm essa atribuição de passar para esse parceiro da Dafit o que está acontecendo, quais são os produtos mais vendidos, quais são as palavras mais buscadas, qual é a tendência que tem a melhor conversão. Então, a gente faz um trabalho, primeiro, de previsão com o Fashion Team, dividindo os materiais com os nossos parceiros, e depois um trabalho de atuar no curto prazo, no que está acontecendo hoje, e dividir essa informação com os nossos parceiros para que eles possam usufruir e tentar escalar a venda deles com o que está acontecendo hoje no site. Incrível. Isso faz muita diferença, porque aí realmente a proposta de valor, né, da plataforma do Marketplace é bastante única, né? Porque o varejista sozinho, ele não consegue entender que, putz, a cor está começando a performar. Mas quando eu tenho 10 milhões de pessoas acessando mês a mês um site, começa a realmente ter uma massa crítica para conseguir apoiar eles. Achei bem, bem interessante. Pavone, no teu olhar hoje, né, de consultor atendendo essas grandes marcas, né, existem funcionalidades que elas são bastante core no stack de tecnologia, nas funcionalidades que esses grandes e-commerces e um varejista deveria estar colocando, né?
né? A Ju comentou, por exemplo, troca, né? Comprar online e trocar no varejo físico, comprar online e retirar na loja, né? A loja como hub. Tem um monte de funcionalidade que a gente precisa habilitar, mas tudo isso é difícil, né? A gente tem que priorizar. O que você entende hoje que são aí top 3, top 4 necessidades para uma operação omnichannel funcionar, interligando esses canais? Eu acho que até começando do começo, acho que a tecnologia hoje está muito mais acessível para esse varejista, né? Então, você olha 5 anos atrás, a tecnologia para você escalar uma operação era muito mais cara, ou você tinha operações como a própria da Fit, ou o grupo da SBF, da Centauro, você tinha que construir plataforma, tecnologia dentro de casa para destravar essas soluções. Então, hoje você tem plataforma e soluções SaaS, né, que você vai pagar ali em cima da sua venda, que não só vão destravar o potencial do digital, mas também de toda a omnicanalidade. Então, acho que esse é o primeiro que é essencial para os nossos clientes, que a gente fala, né, e 90% do varejo hoje, ele começa no varejo físico, né, a gente tem plataformas grandes de digital, mas ele começa, né, o varejista tradicional brasileiro, é o varejista de loja física, franqueado, então, hoje você tem soluções para já conectar e integrar essa jornada do digital com a loja física de maneira muito mais simples, muito mais fácil. Esse é o que a gente olha na jornada, quando a gente pega esse tipo de cliente, é o que a gente fala, cara, é o primeiro step. Né? Não vamos só implementar um e-commerce, onde você vai começar a aprender, mas vamos conectar já essa experiência de loja física, né? E aí sempre a gente ouve do varejista, mas isso é complexo, né? A minha loja vai ser contra, o e-commerce vai roubar a venda da loja física. A gente sempre desmistifica isso, né, com alguns dados. Primeiro, o e-commerce é sempre complementar, as horas de pico do e-commerce são sempre complementares da loja física. Né? A loja física performa muito bem no final de semana, o e-commerce durante a semana. Os horários de pico do e-commerce, horário do almoço, final do dia, quando a loja ainda não tem tráfego. Então a gente desmistifica muito isso em cima de dados e a gente hoje coloca a tecnologia para destravar isso. E como? Você não precisa implementar a omnicanalidade em toda a sua rede de lojas no primeiro momento, né? A gente sempre brinca, vamos destravando esse potencial. Vamos conectar uma das primeiras lojas ali no Omnichannel. E aí a gente brinca também sobre a vendedora. Você não precisa colocar todas as suas vendedoras e treinar elas para usar o Omni, mas identifica quais já têm mais aderência ao canal digital, quais já estão mais acostumadas a usar, né, ou um aplicativo, ou fazer uma venda para o WhatsApp, e vamos começar a testar. Porque isso, a hora que você volta para dentro de casa, para dentro da vida do varejista, você começa a ver venda, você começa a ver tracionar, você começa a destravar potencial. E aí é mais fácil de convencer também, né? Porque na CRM Bônus a gente atende muita franqueadora, né? E é muito raro quando a gente pega redes que tem mais de 50 lojas, a gente tombar tudo de uma vez para botar o cashback. A gente sempre sugere, cara, vamos começar com 10 lojas, o franqueado mais engajado no digital, loja própria, monta um business case, apresenta para os franqueados, apresenta, né, para o time de loja, cara, isso aqui é o que a gente vai ter de ganho, e aí a gente consegue ir fazendo os rollouts. Então, na média, a gente começa um projeto rápido, botando em 10 lojas, e a gente leva aí 6 meses a 1 ano para realmente fazer um projeto acontecer de forma grande, né? Então, Natura foi um caso recente, a gente está hoje em 1.000 lojas, e a gente começou exatamente como você falou. A gente começou, né, colocando poucas lojas, garantindo que a gente conseguisse, primeiro, entender a realidade da marca, mesmo que a gente tenha 3.000 marcas no portfólio, 1.000 lojas da Natura é diferente de, né, Arezzo, é diferente da Shoulder, né? Tem especificidades do sistema, da cultura, né, que a gente precisa colocar. Acho que esse ponto de omnichannel é bem relevante. E aí a gente, só para finalizar também, a gente desmistifica um pouco, né, de usar termos omnichannel, porque a gente fala para a vendedora, lembra aquela cliente que veio aqui comprar ontem e você não tinha o produto para entregar para ela? Agora você vai ter um aplicativo na sua mão que você vai consultar toda a rede de lojas, mais o CD para não perder essa venda. Aí ela começa a entender, obviamente você tem que conectar nos incentivos, que a Ju falou, né? Todo mundo tem que ganhar ali na cadeia, o franqueado, a loja tem que ganhar e tem que gerar comissão, né? Mas você tira essa barreira de competição e aí você trabalha de uma maneira muito mais de cooperação dentro da rede, né? E aqui também eu acho que uma coisa importante, né, é o benchmark, né? Então, quando você pega uma track and field, né, 70%, 80% da venda do digital sai do franqueado, né? É um outro ponto, tenho que entender isso, né? Copenhagen, cara, tem 500 lojas, né? 90% da venda do digital sai da loja. Aqui é a mesma coisa que eu falei no tema de app, né? Eu acho que a gente tem que olhar o movimento, né, do mercado que já está maduro e, poxa, né, se eu não estou fazendo e meu franqueado não entendeu o valor, cara, vamos lá conversar então com o franqueado da Copenhagen, vamos falar com o pessoal da Track and Field, da Hope, da Chili Beans, por que esses caras entraram e eu não entrei, né?
Então, o franqueado, normalmente, ele escuta muito bem, mais do que, às vezes, a marca ou o consultor, o outro franqueado, principalmente nessas iniciativas de Omni, que são doídas, muitas vezes, né? E quando a gente olha para a estratégia, o que você vê hoje que muda mais o ponteiro, né? Então, a Ju trouxe esse tema que eu achei bem interessante, mas ele é bem desafiador, principalmente quando a gente tem franquia, né? A troca do produto, tem muito tema de, né, fiscal envolvido, né? Mas dessas iniciativas, o que você acha que vale uma pessoa de franquia que está ouvindo a gente investigar um pouco mais para botar na operação? Legal. Acho que eu vou me repetir, né? Mas acho que com outro prisma, né? Acho que a omnicanalidade destrava muito o potencial da venda. E por quê? Não só porque é importante e a Track and Field está fazendo, mas por que destrava essa venda, né? E aí a gente viu muito isso no case da Embrands, né? E mesmo quando eu estava ali na Centauro. Todo varejista tem falta de... vai sofrer com um sortimento. Ou você vai ter um produto que acaba muito rápido, alto giro, ou produto de baixo giro não vai girar e vai sobrar. A hora que você conecta o CD com as lojas, com a franquia, você passa a ter um estoque mais saudável que está distribuído na rede, além de você conseguir melhorar o capital de giro, né? Com Selic a 15, hoje produto parado no estoque é dinheiro que você está perdendo. Então, quando você conecta essas lojas, esse estoque, né, monta uma prateleira infinita, onde de qualquer lugar você acessa o produto, isso destrava muito a venda, a conversão não só do digital, que passa a ter um estoque muito maior, mas do próprio franqueado, que consegue também atuar e converter uma venda que ele perderia de uma cliente que entrou para procurar um produto e ele não tem mais aquela grade, não tem mais aquele produto. Isso faz bastante diferença, né? E volta um pouco também no tema que o Rodrigo colocou, né? Como que você vê esse tema de pricing, né? São 3 canais, por exemplo, o marketplace, o app, a loja física, o franqueado, né? Como trabalhar a estratégia de precificação, né? Moda, né? A gente sabe que tem um desafio aí, né? Tem o varejo físico, que muitas vezes tem a conveniência, a gente tem o digital, que eu preciso entregar o frete grátis, eu preciso 10% da compra, eu preciso estimular de várias formas para, né, conseguir montar e fazer o cliente comprar uma primeira vez no digital, né? Como que você tem olhado também esse tema de pricing mesmo, né? Faz sentido o varejista trabalhar precificações diferentes por canal ou não, né? Cara, acho que para a experiência do cliente, a gente tem que olhar o cliente como único e a gente trabalhar uma precificação única. O que você tem visto nesse tema? O que eu tenho visto e a abordagem que a gente coloca, assim, você precisa ter consistência. Você pode ter preços diferentes por canal ou até por cliente, mas você precisa ter consistência e deixar claro que você está fazendo aquilo. Então, exemplos, tanto de clientes nossos, quanto até quando eu estava em Centauro, legal, tem algum produto hoje, o cliente não está procurando dentro da minha loja ou dentro do meu site, mas que eu tenho algum parceiro que tem potencial para tracionar? Então, um exemplo, quando eu também trabalhei numa grande rede de livrarias, eu não era um player super especializado em vender Bíblia, mas um grande player de marketplace conseguia vender volumes imensos de Bíblia. A gente começou a comprar esse produto, tracionar esse produto, e eu tinha uma precificação específica para ele, para tracionar esse produto. Então, de novo, lá no começo da conversa, a gente falou, cara, precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma consistência. Por que eu estou fazendo aquele preço? Né? Por que eu estou trabalhando com aquele sortimento específico? Para aí sim distribuir isso dentro dos canais. Né? Então, também é comum a gente fazer no varejo alguma promoção específica, né, em calçados, usando aqui o exemplo da Ju de Centauro. Legal, meu competidor hoje é a Netshoes, que está a um clique de distância. Então, se eu me balizar com um preço também só de loja física, pode ser que eu vou perder tração naquele produto. Então, é muito olhar como é que você dá consistência para isso e deixar claro para o seu cliente por que você está fazendo essas alavancas de preço. Tá? É um desafio gigante, né? Acho que pricing é um tema super complexo e pode facilitar, mas realmente, eu converso também com muito varejista e aqui não tem uma bala de prata, né? A gente vê, né, grandes magazines de moda, né? C&A, Renner, né? A loja do Iguatemi São Paulo tem um pricing, o app tem um pricing, o e-commerce tem um pricing, a loja lá do Tatuapé é outro. Porque muda, né? Assim, o consumidor é diferente muitas vezes, mas conseguir ter essa noção e não gerar fricção, principalmente esse ruído, né? De, pô, o sortimento de Iguatemi Faria Lima é uma coisa e o pricing que eu posso trabalhar é uma coisa versus, né, o shopping Tatuapé, enfim, que eu vou ter uma categoria diferente, uma forma de mostrar esse produto diferente. Acho que é um super desafio quando a gente pensa em canal, né? Como equalizar isso, né? Ju, quando a gente olha olhando um pouquinho mais no tema de recompra, fidelização, né? Você trouxe bastante esse tema de pensar os canais de forma diferente, o app fidelizando mais. O
que você tem visto como boas práticas também para fazer esse cliente voltar a comprar? Um ponto que eu trago aqui, hoje a gente trabalha com muita marca de varejo ajudando nesse processo de fidelização, mas a gente vê, principalmente as marcas, quando elas começam com a gente, 60% dos clientes compram somente uma vez, principalmente categoria moda, beleza, acessório, calçado, né? Ou seja, o cliente vai, entra no site, né, da Centauro, compra o Ultra Boost, compra, né, um moletom, enfim, para fazer um treino, e nunca mais volta e fica mais ali de 2 anos sem fazer uma segunda compra, né? Como você tem trabalhado um pouco esse cenário, principalmente no digital, que é muito competitivo, tá um clique de distância do próprio site da Nike, do próprio site da Adidas, do próprio, né, desse ecossistema todo que vocês trabalham para fazer ele voltar a comprar? Tem toda a parte de experiência que eu falei aqui, que vai na omnicanalidade, como que eu faço essa experiência completa, mas também tem algumas estratégias de fidelização que o mercado usa hoje muito forte, que é o gift back. A pessoa compra, então como é que eu consigo ter um bônus para uma compra? Isso acaba atraindo a recorrência até num prazo mais curto desse cliente. Então eu mostro para ele uma oportunidade, uma vantagem dele voltar logo depois da primeira compra. Então, isso acaba fazendo com que ele entre mais no site, que ele procure mais os produtos, que ele participe dessa jornada novamente. Quando eu faço essa estratégia integrando todos os canais, que ele consegue acumular pontos em todos os canais, isso também é uma vantagem para ele, que às vezes eu não segrego isso, e ele pode acumular em qualquer lugar e voltar e utilizar no nosso app, por exemplo, tá? Esse ponto é bem importante. A gente fez um estudo recente numa grande rede e a preocupação deles era se o cashback deveria ser o que a gente fala multi-resgate, né? O que é o multi-resgate? Eu faço a compra no e-commerce e eu posso usar o cashback no varejo físico ou no app, né? Quando a gente trabalha a Centauro, uma marca que é tudo próprio, é um pouco mais fácil a gestão disso tudo. Quando a gente tem franqueado no meio, começa a ficar um pouquinho mais desafiador. O que a gente fez de estudo até para embasar um pouco e trazer a nossa visão, que o cliente é único, né? O cliente não sabe que é uma franquia que ele está comprando, que é uma operação XYZ, ele quer comprar, né, na Hope e a mulher comprou no site da Hope e ela quer ir na loja e poder resgatar o cashback dela, certo? Então a gente olhou uma informação importante, que hoje 85% das pessoas que geram um cashback num canal, elas tendem a converter no mesmo canal. Ou seja, comprei no e-commerce, eu tendo a converter novamente no e-commerce 85% das vezes. Os outros 15%, eles transitam entre canais. Então, comprei no e-commerce, vou lá na loja da Paulista da Centauro e troco na loja, né? E aí, o que a gente usou para ajudar principalmente o franqueado a entender que esse cashback fazia sentido, né, para o varejo físico, né? A gente olhou para frequência de compra, né? Então, a gente foi estudar um pouquinho qual que é o impacto do cashback na recorrência desse consumidor, né? E aí, quando a gente olhou para essa marca, que tem mais de 500 lojas, né, o consumidor que comprava só no varejo físico, ou seja, só comprava daquele franqueado de Blumenau, ele comprava 1,3 vezes no ano, né? Que é uma frequência média de 1,3 compras. Quando ele ia no e-commerce, comprava, gerava o cashback dele e voltava para usar no varejo físico, aumentava para 2,2 vezes a compra. Ou seja, eu transformava o meu cliente em um omnichannel. Transformar no omnichannel é um asset mega importante, porque eu realmente boto mais touchpoint na jornada do cliente, boto 24/7, né? Ou seja, o cliente comprou lá na marca, no varejo físico, ele consegue navegar, buscar, entender que tem produto, pode comprar no digital, não tem problema nenhum, não vai concorrer com a marca e vai ajudar o varejista físico, né, o franqueado lá de Blumenau, a melhorar a performance da LTV do cliente na loja dele, né? Então, a gente usa muito dado para, no final do dia, contar essa história, né? Essa semana eu estava também com uma CEO de uma rede super grande e era essa dúvida dela. Cara, o cashback, né, faz sentido, né? Ou eu estou dando margem, tirando margem para o meu cliente que já ia voltar, né? E a gente né, olha para o projeto, olha para a frequência e aumento de ticket, né? Sim. Então, nessa marca também a gente teve 40% de aumento de LTV, né, com 15% de aumento de ticket, né? Então, o cashback ele tem essa estratégia bem importante de ajudar realmente na transformação desse cliente. E aí, o multi-resgate é importante no omnichannel. Então,
gera um benefício, né, de o cliente ir na loja e poder resgatar e depois aumento de forma geral. Contra dados não tem argumentos, né, Gustavo? Eu Exato. acho que a parte, desculpa te Não, interromper, mas só para complementar, acho que essa parte de CRM, né, o trabalho da CRM Bônus, o mais interessante é que basicamente é uma conta matemática, né? Você consegue ver exatamente se você está, através de dando um cashback, aumentando a recorrência, sim, não, em quanto tempo, se isso está encaixando, né, dentro da sua rentabilidade ou não. Então, acho que são ferramentas que, de fato, elas provêm dados e se você tiver uma boa análise, né, matemática de tudo que está acontecendo, você consegue realmente provar se está valendo a pena ou não e não ficar muito, às vezes, no achismo do varejo, né? Ah, eu acho que isso pode estar impactando, eu acho que eu estou perdendo a margem, eu acho que não está valendo a pena. Não, coloca os dados, vê se esse cliente voltaria, ele, né, não voltaria nos próximos 1 ano e voltou antes, talvez com um desconto, uma margem menor, mas uma venda que você não faria é uma venda incremental. Exato. Então, acho que E a objeção mais importante que eu tenho normalmente quando eu estou numa negociação é, não, mas eu não uso cashback. E eu falo, poxa, deixa eu te explicar que não é sobre você aqui. Né? Exato, Né? Pô, você passando um monte de consumidor lá, você não consegue identificar quem é o consumidor do varejo físico. Né? Ah, não, mas eu não abro SMS. Então a gente precisa, às vezes, tirar um pouco dessa nossa experiência unilateral e entender, né, nos números e nos fatos ali o que a estratégia de cashback na prática entrega de valor para a companhia e quais são os economics ali, né? Por que 2.000 marcas usam? Né? Não é porque eles acham fun, né, botar um cashback. Né? Assim, existe um racional para isso acontecer. Pavone, eu acho que o tema de fidelização também tem um monte de back to the basics ali, né? O que você também tem trazido ali para os teus clientes para que eles consigam orquestrar essas informações e depois construir uma jornada mais fluida para o consumidor? Acho que o primeiro, e é exatamente o que o Rodrigo estava falando, é quais são as métricas, né? O que eu tenho de métrica dentro de casa para estabelecer um programa de fidelidade? Então, se o meu cliente consome 1,3 vezes, quais são as iniciativas que vão levar ele a fazer 1,5 2 vezes? Qual que é o ticket médio do meu cliente hoje? Quais são as iniciativas que eu vou destravar? Então, a gente primeiro olha para dentro de casa, o back to the basics lá, e fala assim, cara, quais são os dados que eu tenho? Qual que é o comportamento do meu consumidor para entender quais vão ser as alavancas que a gente vai destravar. E aí a gente volta para o mercado e olha quais são as soluções hoje que permitem com que eu teste isso de maneira rápida, aprenda para depois escalar. Então é muito esse olhar de tá bom, como é que é o meu comportamento atual hoje, o que eu vejo como gatilho, como oportunidade, o que o mercado está fazendo, o que eu consigo me apoderar rápido, testar e aí conseguir gerar valor. Então, né, acho que o giftback é uma das coisas que a gente tem usado lá com os clientes, né, e acho que o grande diferencial é ele estar integrado entre canais, né, porque a gente fica muito isso também, eu prefiro esse canal, né, minha mãe prefere ir naquela outra loja, a gente também ouve bastante isso, o cliente que tem que escolher qual canal que ele vai usar. Então, é muito esse olhar de dados, informações, o que roda no mercado e colocar para rodar, né, para desmistificar um pouco isso de o achismo, né, ou eu gosto, eu prefiro isso. Tá. Rodrigo, no caso de Dafit, né, vocês têm um cenário um pouco mais complexo do que Centauro, que, poxa, tem a loja física, tem a experiência, tem o 70% que vai no varejo físico para trocar, né? O caso de vocês sair desse elo transacional da compra, né, e ir para um elo um pouco mais relacional com esse cliente é um pouco mais desafiador, né? O que vocês têm visto para transformar essa compra do digital um pouco mais humanizada? Bom, acho que a experiência de navegação é um ponto relevante, né? Acho que eu comentei que a gente tem trabalhado IA para hiperpersonalização, fazendo com que o cliente tenha mais facilidade de encontrar e que toda vez que ele busca a Dafit, a gente mostre para ele o que a gente tem de melhor no nosso sortimento, alinhado ao que ele gosta, ao que ele compra, ao tamanho que ele usa, né? Acho que essa é uma das questões que a gente tem trabalhado para que o cliente da Dafit se sinta em casa, quase que o nosso app sendo um vendedor amigo dele, porque já conhece ele, conhece os costumes, conhece o tamanho, conhece se é uma mulher, por exemplo, que tem filho, então a gente não vai mostrar só vestido para ela, mas vai mostrar alguma coisa para ela comprar para o filho também. Então acho que essa é uma das grandes iniciativas nossas. Acho que a gente falou aqui um pouco
muito sobre essa questão de recorrência, a gente falou bastante acho que de técnicas avançadas, né? De venda, de recorrência e tudo isso, de hiperpersonalização. Mas tem um tópico que, voltando um pouco para o Back to the Basics, a gente estava falando sobre conversão e agora falando sobre recorrência, que eu acho que é o pós-venda, né? Acho que a Ju também comentou um pouco sobre isso. O pós-venda no e-commerce ele é muito importante, né? Eu dou uma dica para todo mundo que trabalha com e-commerce, que faça a jornada do pós-venda do seu e-commerce muitas vezes, em diversos casos diferentes, né? Para você entender o quão difícil é um cliente do seu e-commerce fazer uma devolução, né? Acho que muitas vezes quem está gerindo o e-commerce vê estratégias de venda, de produto, de preço, de campanhas de frete grátis e não olha para trás no pós-venda. O que acontece depois quando esse cliente recebe o produto, não coube para ele o tamanho M, como é que ele faz para devolver? Esse cara tem que buscar, né, o menu de devolução dentro do app. Onde está isso? Às vezes está lá no carrinho dos meus pedidos, esse cara recebe um link por e-mail. Onde é que ele acha isso, né? Você tem que deixar esse botão fácil para ele olhar, ver, clicar, trocar. Até a caixa, né? Eu, quando compro online, eu não tenho caixa na minha casa, eu não tenho cola, eu não tenho, né, todo o esquema para fazer, né, a logística reversa, né? Então pensar às vezes até, poxa, será que minha caixa, a minha experiência, dá para fazer uma logística reversa? Eu vou ter que fazer ele, né, resolver lá como que faz isso, né? Eu acho que teve um caso recente de uma marca internacional grande que entrou no Brasil, enfim, viralizou bastante no TikTok, a marca tem um preço elevado, está nos melhores shoppings e tudo mais, e quando a pessoa comprava no digital, chegava num saco daquele que quando você compra no Mercado Livre, Exato. sabe? Assim, qualquer jeito, né? E aí a pessoa tinha que se virar, tipo, não tem como você abrir o saco, você não volta, né, o produto. Então, vocês usam também esse pós-venda como um fator de diferenciação e fidelização, né? Exato. A gente tem trabalhado muito forte, assim, por exemplo, para a região de São Paulo, a gente cria o que a gente chama de troca ágil. Então, basicamente, você entra no seu pedido, já tem um botão lá, porque tem muito e-commerce que esconde o botão de troca para não aumentar a troca. A gente não quer isso, a gente quer ter o botão para melhorar a experiência. Então, basicamente, um cliente hoje da Fit em São Paulo, ele recebeu o pedido, o tamanho não serviu, ele quer fazer uma troca. Ele entra no pedido dele, já tem o botão solicitar troca, ele clica e a gente manda um carro na casa do cliente para pegar esse produto e fazer a troca para ele de uma forma facilitada. Claro que a nível Brasil é uma dificuldade, um custo muito alto, mas aos poucos a gente tem trabalhado muito forte o pós-venda para melhorar a experiência desse cliente. E aqui linka também com o Pavone trouxe, né? Assim, em invés de tentar resolver o Brasil inteiro, né, que é um super problema, cara, vamos olhar para São Fazendo Paulo. por partes, né? Exato. O que eu posso fazer em São Paulo, que deve ser 30%, 40% da tua receita? Se eu resolver São Paulo, eu já vou resolver um grande problema, né? Então, acho que quebrar o problema em pequenos problemas é uma forma de já conseguir testar, entender qual o custo, funciona, o cliente adere, não adere, gosta, não gosta, né? E depois escalar. Pavone, no caso, fidelização aqui, pós-venda, vendedor de loja, o que você olha que o varejista, principalmente esse mais sofisticado, né, em brands, shoulder, tem um monte de formas de fidelizar, o que você sugere para as marcas aprofundarem um pouco o conhecimento aí no tema fidelização? Acho que tem duas coisas, né? Um pouco do que o Rodrigo falou se a sua primeira experiência de compra ou pós-venda ela tem fricção, acho que você olha primeiro para isso, porque esse acho que é o maior motor de fidelização que você tem, né? Isso estando resolvido, qual que é o segundo olhar que a gente fala? E aí, essa é uma das coisas que eu também falo, eu brinco muito com os meus clientes. Falo, o cliente te dá tanta pista do que ele quer, do que ele gosta, e a gente não está usando isso para fidelizar ele, né? Então, por exemplo, um cliente entrou na Dafit, comprou roupa infantil, eu deveria, na jornada, entender que esse cliente tem, ou tem filho dentro de casa, ou tem crianças que ele precisa presentear, e ele vai ter uma recorrência. Então, a gente, como varejista, muitas vezes fica lá tentando quebrar a cabeça e descobrir qual que é o melhor VM da loja, qual que é a melhor estratégia do digital, e a gente não olha qual que é a pista que o cliente está dando, porque o cliente deixa essas pegadas para a gente, e a gente acaba não usando, né? Uma das coisas que eu falava muito lá na Central, o cliente comprou
comprou, lançou a camiseta do time dele, ele acabou de comprar ela. No ano seguinte, ele deveria estar numa régua de CRM e antes de lançar a camiseta, eu já deveria esse mandar caso Você devia é- marcar ele como torcedor daquele time, né? Esse caso é muito bom. A gente atende Adidas no Brasil e é uma das melhores campanhas lançamento de camiseta. Sim. E Flamengo é a que mais converte, inclusive. É impressionante a conversão e a gente usa muito o poder do vendedor nesse caso, né? O vendedor utilizando o WhatsApp e né, montando ali um save the date. Então, cara, dia 19 vai ter o lançamento na loja, que normalmente é o que acontece, eles botam no varejo físico ali para chamar o cliente e levam o Gabigol, levam, né? Então, aqui eu acho que é um highlight importante. As pistas, né? É um tema importante, como segmentar e bota na mão do vendedor, chama o cliente para a loja, eu acho que isso é super, super legal. Ju, para a gente fechar nesse tema de fidelização também, uma dica final, né, para quem está ouvindo a gente, está começando a olhar um pouco mais de fidelização ou quer aprofundar um pouco mais, o que você testou em Centauro e entende que, cara, vale a pena estruturar melhor, porque tem venda que vai vir por ali. Tá, eu acho que a gente tem sempre que ouvir o cliente, é isso que eles estavam falando, e eu concordo muito com a questão da gente não esquecer do básico, tá? Então, você precisa ter a jornada básica bem feita para agradar seu cliente. Só que um diferencial que a gente viu que funciona é deixar o cliente escolher o canal que ele quer trabalhar. Se ele quer devolver, se ele quer comprar no app, na loja, a gente tem que respeitar isso também. A gente às vezes insiste em algum canal específico porque a gente está vendo que ali é estratégico crescer naquele canal, mas o cliente está escolhendo outro. Então, deixa o cliente escolher também e como é que a gente facilita essa jornada dele, independente do canal que ele está escolhendo. Tá? Então, escutar as pistas, às vezes não é pista, às vezes eles estão gritando, né? É o que eles querem, a gente às vezes demora para ouvir. Então, tentar ouvir mais o que esse cliente está passando para a gente e usar melhor essas informações. Excelente, gente. Super obrigado pelo tempo de vocês. Acho que foi muito rico. A gente tem mais painéis tão bons quanto esse. Então, continue no Varejo Summit e quem quiser aprofundar a conversa, cliquem aí no perfil de cada um dos palestrantes que participaram aqui, adicionem eles no LinkedIn, que vocês vão estar a um passo aí de tirar as dúvidas, saber um pouquinho mais. Ficou alguma dúvida? Eles vão estar lá no LinkedIn para conversar com você. Então, super obrigado e até o próximo painel do Varejo Summit 2025.